Então, boa tarde. Muito bom estarmos juntos. Igualmente, digo mesmo. Você pode começar se apresentando, professor? Posso, eu sou Roberto Lerrer, sou professor da área de políticas públicas e educação da Faculdade de Educação da UFRJ. Beleza. Então, você veio da UFRJ, a primeira vez aqui na UniOeste? Não, já estive aqui, já estive inclusive neste evento que é maravilhoso, né? Estado e Poder, é um evento já consolidado no Brasil, as pessoas já esperam quando teremos uma nova edição, então estou muito feliz e honrado de estar aqui na universidade, mas também de ter tido a honra de fazer a fala de abertura, né? Então, será muito bom estarmos dialogando, prosseando aqui com a comunidade. Coisa boa. Quais são suas expectativas para esse ano do simpósio, né, tendo em vista essa continuidade do evento? Esse simpósio, ele tem uma originalidade em relação a outras atividades que nós temos em nosso país. É um simpósio que interpela de uma maneira muito original o Estado. No momento em que nós estamos vivendo um contexto muito tenso, muito difícil no mundo, no Brasil em particular, em virtude de uma combinação terrível entre políticas de austeridade, que de alguma maneira têm sua raiz no fascismo, e avanços de forças de extrema-direita que vêm ampliando a sua influência no senso comum popular, mas também alterando de forma profunda a laicidade do Estado. Então, estarmos numa atividade acadêmica que interpela o Estado, que interpela essas questões tão profundas e definidoras do futuro, é motivo de alento, porque esse é o papel da universidade pública, né? Uma universidade pública deve nos ajudar a tornar pensável os problemas que vivemos, né, na vida cotidiana, enfim, mas também propiciar condições para que nós possamos antecipar cenários de futuro e pensar alternativas. E eu tenho muita expectativa de que o nosso maravilhoso encontro será um encontro que vai permitir acumular conhecimentos importantes para lidarmos melhor com essa conjuntura tão difícil, né? Com certeza. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o projeto, né, para a gente conseguir dar início, de fato, às questões. O OMC, como eu falei, Observatório do Mundo Contemporâneo, é um projeto de extensão que existe já há mais de 20 anos, e no edital deste ano ele fechou uma parceria com a Universidade Sem Fronteiras. Então, além do Observatório do Mundo Contemporâneo, nós temos o Observatório dos Direitos Humanos. Então, as discussões são mais voltadas aos direitos humanos, à cidadania e também, principalmente, permeando a discussão sobre mídia. Em relação, eu vou perguntar algo que é mais pautado, principalmente no aspecto das licenciaturas. Eu dei uma pesquisada sobre a sua pesquisa, que você vem desenvolvendo atualmente, né? E eu vi que, no momento, você está pesquisando sobre a utilização de algumas plataformas digitais no ensino, né? Eu, como professora também, atualmente leciono, né, como professora PSS, vejo como que essas plataformas elas chegam com um aspecto muito neoliberalizante dentro dessa rede estadual, enfim, municipal, às vezes, né, de ensino. Você poderia falar um pouco para a gente sobre a sua pesquisa? Sim, essa é uma pesquisa que tem raízes em pesquisas anteriores, que estávamos investigando muita relação entre a educação e o capitalismo independente, as formas de heteronomia cultural nas universidades, na produção do conhecimento. E à medida em que nós fomos avançando na construção desse objeto, ficou evidente que nós tínhamos que nos debruçar sobre como o capital atua diretamente na educação. Sim. Porque algo estava acontecendo com uma magnitude que até então nós não tínhamos condição sequer de mensurar, mas que evidentemente estava sinalizando para mudanças estruturais na educação, que foi a chegada de fundos de investimentos estrangeiros, empresas de private equities que fazem reestruturação de empresas,
a transformação de unidades que eram familiares, né, faculdades, escolas privadas, mas sobretudo faculdades em sociedades anônimas, e posteriormente um processo febril de aquisições de instituições. Os fundos passaram a comprar de uma maneira muito agressiva e rapidamente nós tivemos grandes conglomerados de educação, como o caso da Croton, que num determinado momento já tinha mais estudantes do que as 63 universidades juntas, né? Eles tinham mais de 1 milhão de estudantes. E a partir então dessas investigações, nós começamos a trabalhar de uma maneira mais concentrada, mais sistemática, sobre como o processo do capital chega à redefinição das estratégias educacionais. E nós constatamos que nos últimos anos, esses grupos que vinham sendo nutridos, digamos assim, por verbas públicas, do FIES, do ProUni, sobretudo o FIES, né, e o ProUni dando isenções tributárias. Então, havia uma alavancagem muito forte do Estado que foi uma força impulsionadora, digamos assim, da mercantilização no nosso país. A partir de 2015, 2016, o FIES entra em crise, ou seja, o crescimento foi tão rápido que não tinha mais como, digamos, o Estado brasileiro custear o montante do FIES. Para vocês terem uma ideia, em 2010, o FIES mobilizava algo como 2 bilhões de reais por ano. Em 2015 para 2016, em valores corrigidos, já tinha batido 42 bilhões. Para que os que estão nos acompanhando tenham uma ideia do que esse valor, em torno de 40 bilhões, naquele ano, 2016, as 63 universidades federais juntas tiveram como recurso de custeio capital para manutenção de todas as contas. Energia, limpeza, alimentação dos estudantes, restaurantes universitários, laboratórios, enfim, todos os investimentos, 9 bilhões. E as privadas receberam 40. E isso estava já indicando um contexto em que estava evidente que o FIES não poderia continuar crescendo na mesma proporção, dado a extensão, né, e o volume de recursos. E foi nesse momento que as corporações viveram uma inflexão de nichos, de áreas de negócio. No ensino superior, essencialmente com 2 linhas de investimento: educação à distância, um movimento que em 3 anos possibilitou que a maior parte dos novos estudantes brasileiros já ingressem na instituição de curso à distância. Então, a maioria dos novos estudantes que ingressam no ensino superior brasileiro já ingressam no curso à distância. E no ensino superior ainda cursos que eles chamam de cursos premium, ou seja, cursos para segmentos de grande poder aquisitivo, de maior poder aquisitivo, basicamente os cursos de medicina, né, que tem mensalidade de 15, 18, até 20 mil reais por mês. Então, obviamente, aqui é um segmento muito específico, né, que essas corporações estão operando, estão manejando. Mas ocorreu um fenômeno novo, e esse é muito recente, sobretudo a partir de 2021, que é o deslocamento dessas corporações para a educação básica, tanto adquirindo escolas, mas principalmente desenvolvendo sistemas de ensino e plataformas de trabalho. E esses sistemas de ensino são sistemas de ensino construídos e organizados numa lógica financiarizada, ou seja, conhecimentos muito rarefeitos, uma ênfase nas chamadas competências socioemocionais e na preparação da força de trabalho, afinal das escolas públicas, estamos falando aqui de um universo de 40 milhões de pessoas, para um trabalho flexível e desregulamentado. Aí as questões tipo, nós vamos encontrar proposições desses sistemas e plataformas de competências socioemocionais que valorizam a resiliência, ou seja, você tem que resistir às condições mais degradantes, você tem que demonstrar de uma meritocracia sem mérito normalmente, enfim. Os sistemas de ensino, eles são uma enorme preocupação hoje para a democracia em nosso país, visto que esses sistemas de ensino têm potencial de chegar ao chão da escola
de todas as escolas brasileiras, né? E esse é o objetivo claro, evidente, explícito dessas corporações. Eles estão mirando o mercado da educação pública. E esses sistemas andam junto com as plataformas de trabalho, ou seja, o professor deixa de ser um intelectual, organizador da cultura, e deve trabalhar o material já pré-elaborado, com sistemas de ensino, articulando sistemas de ensino com as plataformas de trabalho, processo que a gente já conhece, né, nesse movimento muito brutal do capital de plataformização do trabalho, Uber e outros, né? Então, há também um esforço e um intento de conjugar os sistemas de ensino com plataformas de trabalho para os professores. Isso significa uma precarização da força de trabalho docente sem precedentes. Nós já temos hoje dos 2.100.000 professores que atuam na educação brasileira, educação básica, nós já temos 1.200.000 aproximadamente sem contratos permanentes. Não são professores do quadro permanente, são professores temporários. Eu sou uma delas. E você, né, já mencionou. Enfim, então você está no grupo majoritário hoje, né? E obviamente isso é um elemento de desorganização de qualquer política pública para a educação. Então essa é mais ou menos a linha de trabalho que nós estamos seguindo. Muito bacana, muito interessante. E é muito curioso como a ideologia neoliberal ela começa a se estruturar dentro desse universo da educação básica logo no início da construção enquanto sujeito, né, dessas pessoas que fazem parte desse universo. Então, pensando esse papel da ideologia neoliberal, como que os sujeitos poderiam, como nós poderíamos nos organizar em prol de uma resistência em relação a essa dinâmica cada vez mais desestruturalizante dentro desse universo? Essa questão que você estava levantando é super importante. Eu participei um tempo atrás de uma banca muito interessante, da Alice Coutinho, que fez uma investigação sobre a educação infantil no Chile e no Brasil. E o que ficou evidente naquela investigação é que centros organizadores do neoliberalismo mundial, como a Escola de Chicago, já vinham mirando, com o trabalho de Heckman, que foi um prêmio Nobel de Economia, já vinham mirando a perspectiva de que devemos iniciar com a educação infantil, que é na educação infantil que esses valores neoliberais, essas concepções de mundo, da meritocracia, da resiliência, das competências socioemocionais, a base é na educação infantil, porque eles acreditam que dessa forma os estudantes vão percorrer a educação básica já imbuídos desta subjetivação. É uma internalização profunda, e o fato de nós estarmos diante de um processo em que as escolas têm essa função ideológica de uma internalização estrutural profunda, né? Quase que fazendo com que o neoliberalismo seja uma segunda natureza humana, isto deve ser objeto de ações políticas. Eu acho que o primeiro grande desafio é justamente transformar essas questões num problema político, eu diria, numa questão da democracia em nosso país. Porque não é admissível, por exemplo, que depois de todas as lutas que foram feitas contra o avanço do neofascismo no Brasil, hoje nós estejamos discutindo a agenda da Fundação Lema no Ministério da Educação. Ainda que haja mudanças aqui e ali, uma concessão para cá, uma concessão para lá, mas é um retrocesso civilizatório político nós estarmos discutindo em torno da agenda de fundações empresariais. Então isso mostra, primeiro, a complexidade política, né? Nós estamos construindo, né? Eu acredito que a grande maioria da população entendeu assim, de que era necessário derrotar Bolsonaro para impedir que o processo de fascistização ganhasse uma qualidade nova, né? Uma estrutura nova no âmbito do Estado brasileiro. E, portanto, a primeira grande tarefa das universidades, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos coletivos estudantis, é justamente colocar a questão na sua magnitude política.
Porque se nós não conseguirmos trabalhar essa pauta como uma pauta da grande política, não é da política cotidiana, nós não vamos conseguir forjar alianças, coalizões de luta, né, dos setores democráticos, populares, né, dos sindicatos, movimentos sociais, etc., em torno da pauta da educação. Ou seja, nós temos que construir elaborações para deixar muito explícito que nós não estamos aqui falando da pauta corporativa da educação, dos professores, dos estudantes. Nós estamos falando aqui de uma questão que tem a ver com o porvir dos povos. Nós não teremos condição de forjar uma democracia no sentido radical da palavra, de democracia econômica, democracia política, com um sistema educacional que deforma a formação humana, né? Então, o primeiro desafio é, obviamente, a questão da politização do tema, ou seja, de trabalhar efetivamente o que está em curso, né? Que é um movimento do capital como um movimento de reprodução de interesses de classe que utilizam a educação como parte dessa engrenagem. O segundo grande desafio nosso, e esse está diretamente nas nossas mãos, como educadores, como estudantes, como professores, movimentos sociais, nós temos que ter proposições alternativas que cheguem ao cotidiano das famílias. Porque o capital consegue sintetizar, digamos, suas concepções de educação em 10 pontos, todos com apelo popular. Porque para o senso comum é correto a ideia de que a escola forma esse capital humano. Porque um trabalhador não tem herança para deixar, não tem investimentos financeiros, tem que assegurar que os seus filhos tenham condições de estarem em melhor condição no mundo do trabalho. Mas nós temos que dar um conteúdo propositivo e de alternativa, justamente para que as famílias entendam que proposições de características igualitárias, socialistas, emancipatórias, podem criar condições para uma melhor vida para os seus filhos. E elaborar propostas alternativas, a meu juízo, é um desafio ainda muito, digamos, que ainda está longe de ser alcançado, mas nós temos que acelerar o tempo histórico, porque não dá para fazer um enfrentamento a essas proposições da pedagogia do capital, da ordem do capital, sem que nós estejamos em condição de apresentar agendas que sejam simples, que todos os 2.100.000 professores e professores sintam sujeitos dessa construção de alternativas, né? E isso não vai ser um processo simples, porque envolve construção ativa de consensos, mas nós temos que nos atribuir esse papel histórico, nós temos que assumir esse papel histórico. Caso contrário, nós podemos ter tanto a educação básica como hoje a educação superior, em que mais de 80% dos futuros estudantes estarão nessas corporações, num contexto em que digamos, a soberania popular perde condições de estar interferindo no rumo da formação humana, que é um dos temas mais estruturantes para a democracia. E caso a gente não assuma esse papel, é mais uma vitória dessa ideologia, né? Porque, de fato, a intenção deles é que nós não nos organizemos, que a gente entenda que a gente não tem força social suficiente para agir. E eles apresentam uma fetichização tecnológica, né? Assim, temos uma revolução tecnológica, temos a inteligência artificial, nós temos os meios tecnológicos, os professores são arcaicos, não entendem muito bem isso. E, sob o ponto de vista do capital, nós não termos resistência significa abrir um caminho de hegemonia. Sim. Porque, nesse contexto, os próprios subalternos, as classes subalternas, internalizam e, vamos dizer assim, não tem alternativa. O que temos de educação no mundo hoje é isso, que nós temos que mostrar que outra educação é possível. Né? Exato. Eu só vou dar uma olhadinha no já está no horário, Gilberto? Pode fazer uma última. Tá, eu só vou ver se tá gravando aqui certinho, porque tô preocupada. Tá tudo certo. Então vamos. Mais uma então, professor, para encerrar.
Pensando que o aspecto que tem norteado o Observatório dos Direitos Humanos, né, atualmente é a discussão sobre cidadania e direitos humanos, qual o papel desses dois aspectos para auxiliar nessa resistência? Qual a importância de se respaldar o papel da cidadania e dos direitos humanos nesse sentido? É uma excelente questão e eu acho que vai ao núcleo sólido, núcleo duro de propostas alternativas. Todo projeto de formação humana tem que estar guiado por princípios ético-políticos. Uhum. Nós estamos num contexto de mudanças climáticas que já provocam gravíssimos problemas para a sobrevivência da humanidade em diversas partes do mundo. Nós temos um contexto de ressurgimento de doutrinas e ideologias de extrema-direita que aprofundam movimentos que já existiam, né, mas que ganham novas configurações no racismo, no patriarcalismo, em políticas de ódio de todo tipo, enquanto que uma proposta alternativa que, de fato, reconheça a igual humanidade de todos que têm um rosto humano, tem que estar referenciada em princípios e valores ético-políticos que têm como balizamento central o reconhecimento do outro como igual humano, ou seja, os direitos humanos não entram como, digamos, um ornamento na política educacional. Ela tem que estar na alma, né, no cerne da política educacional. Tem que ser um princípio ético orientador na produção do conhecimento, na forma como a gente dialoga com as crianças, com os jovens, com os nossos estudantes adultos, enfim. E, portanto, a questão dos direitos humanos é um tema que, tal como a mercantilização, tem que estar explícito como função da educação. Nós temos que assumir essas questões como questões públicas, ou seja, uma escola pública não pode ser indiferente diante de situações de tortura, de humilhação, de estupros com crianças, enfim, toda a ordem de barbárie que um mundo em crise vive e que vem ganhando proporções extremamente preocupantes em toda parte. Portanto, eu entendo que uma outra concepção de cidadania, não uma concepção liberal apenas, né, de que temos sujeitos de direitos, mas uma outra forma de estar na polis, uma outra maneira de estar no espaço público, né, do reconhecimento da função política de cada ser humano. Eu acho que é um elemento estruturante, mas isso tem que estar impulsionado, isso tem que estar embebido de concepções que estão na tradição das lutas históricas pelos direitos humanos. Perfeito. Muito obrigado, ótimo prosear com vocês. Eu agradeço, muito obrigada, professor. Nos vemos no evento.